tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen, atualmente estou como professora na Escola Municipal Olga Benário. E hoje vamos iniciar a nossa 11ª aula de pesquisa e produção de texto, conhecido também como PPT. Vamos comigo? Bem, o nosso gênero hoje é o gênero textual História em Quadrinhos. Bem, as histórias em quadrinhos, elas são chamadas também de nona arte. Por quê? Como ela é muito acessível e trabalha com muitos recursos, desde imagem, onomatopeias, fica aí no nono lugar das artes do mundo. Na frente temos a música, temos a escultura e aí ocupa a nona posição. Bem, e ocupa a nona posição justamente por isso. Olha aí na sua telinha. Uma forma de entretenimento acessível. Quando você pega uma história em quadrinhos para ler, você tem acesso a uma mistura de cores, a uma mistura de imagens e a informação ela se torna mais fácil de ser compreendida. Bem, toda história em quadrinho, ela é uma narrativa gráfica. Lembra que nós já trabalhamos nas aulas anteriores sobre o texto narrativo? E que no texto narrativo nós temos a estrutura e os elementos da narrativa. Estão lembrando quais são? Vamos lá comigo? Pensem aí um pouquinho. Temos lá a apresentação, temos o desenvolvimento, que é o enredo, temos o clímax, o espaço, o tempo, os personagens, o desfecho. Os elementos básicos da narrativa vocês vão encontrar na história em quadrinhos. Por isso que ela é conhecida também como narrativa gráfica. Gráfica, porque além da narração, são usados recursos como imagens, as cores, as onomatopeias, que a gente vai ver na outra aula, na próxima aula. E essa narrativa, ela apresenta a descrição sequencial dos acontecimentos. Da mesma forma que o texto narrativo, há uma sequência de acontecimentos até chegar ao final, até chegar ao seu desfecho. Bem, e além de entreter o leitor, as histórias em quadrinhos, as HQs, também apresentam uma representação histórica. Ou seja, muito além de apenas entreter o público com as imagens, com as histórias, com as narrativas, as HQs, enquanto gênero textual, têm a função de representar historicamente algo que está acontecendo na sociedade. E essa será a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar a representação histórica das HQs. Vamos lá comigo? Bem, as HQs, como nós conhecemos hoje, na estrutura que temos hoje, elas surgiram em 1894, bastante tempo, não é mesmo? Pelo americano Richard Westcott. Na verdade, o Richard, ele era o desenhista, o artista dessa história em quadrinhos. Olha aí na tela, nós temos a origem das histórias em quadrinhos. Tem aí um menino montado aí em cima de um cachorro e essa história, ela é o Garoto Amarelo. Bem, qual a função social dessa história em quadrinhos? A representação histórica. Surgiu no contexto em Nova York, nos guetos de Nova York. O autor, ele queria criticar e chamar a atenção para a pobreza, para a discriminação, para as necessidades sociais, econômicas e de saúde que as pessoas que moravam no gueto em Nova York, na época de 1894, passavam.
Então, para fazer essa crítica à sociedade, ele criou então essa história em quadrinhos, que é o Garoto Amarelo, e nessas histórias ele vai criticando, falando desses assuntos, chamando a atenção da sociedade. É uma forma legal que os artistas fazem para criticar algo que não está legal ao nosso redor. Bem, outra história também que faz parte de um contexto que não foi criada de qualquer jeito é o Capitão América. Eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece esse personagem tão famoso que é o Capitão América. E o Capitão América, ele surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Por isso que ele se chama Capitão, justamente também para abordar questões da Segunda Guerra Mundial. Se você ler a história em quadrinhos do Capitão América, você vai conseguir fazer essa associação com o tempo que nós tivemos aí da Segunda Guerra. E além do Capitão América, temos também aí duas personagens muito famosas, que é a Capitã Marvel e a Mulher Maravilha. As duas foram criadas também com o objetivo de representar a figura feminina. A figura feminina, como nós sabemos, e alguns de vocês ainda vão estudar sobre isso, ao longo da nossa história foi um pouco discriminada pela sociedade. E aí elas surgem como propostas para fortalecer e dar voz à figura feminina. Bem, e mais recentemente, nós tivemos também a criação do filme, porque já existia a HQ, do Pantera Negra. E acredito também que a maioria de vocês teve a oportunidade de assistir a esse filme. Então, saiu das histórias em quadrinhos e foi diretamente para a tela do cinema, com o objetivo principal de valorizar os negros, tá? Então, Pantera Negra já existia nas histórias em quadrinhos e em 2018 chegou aí às telas do cinema, representado pelo então ator Chadwick Boseman. Vamos ver um pouquinho da história dele? O diretor do Pantera Negra, ele diz o seguinte: estava cansado de ler HQs com heróis brancos, diz o diretor de Pantera Negra. Ao lado vocês têm aí a imagem do Pantera Negra nas histórias em quadrinhos. Então, o que esse diretor fez? Cansado de ver apenas histórias com pessoas brancas, os heróis brancos, ele traz então para a tela dos cinemas essa representação negra que é o Pantera Negra. E ele diz assim: quando comecei a fazer o filme, voltei à loja de quadrinhos da minha infância, disse o diretor nascido em Oakland, na Califórnia. Ela ficava entre a escola e a quadra de basquete em que eu jogava. Uma vez, disse ao vendedor que estava cansado de ler HQs sobre brancos. E ele me mostrou o Pantera Negra. Bem, estão vendo então que as HQs não é apenas uma forma de entretenimento, mas é uma forma também de passar uma informação, de criticar uma realidade, de chamar a atenção de algo que não está legal em nossa sociedade. Estão gostando aí desses acontecimentos históricos? Vamos continuar então com a nossa aula? Bem, uma outra figura muito conhecida das HQs é a Mafalda. A Mafalda é uma personagem que foi criada na Argentina e por sua crítica à sociedade e a maneira como essa personagem aborda as questões sociais, acabou ganhando o mundo e acabou sendo muito conhecida aqui no nosso país. Vamos ver um pouquinho sobre a história da Mafalda? Mafalda, ela é uma criação do cartunista argentino Quino no ano de 1964. Ela traz um pensamento reflexivo e questionador acerca da realidade mundial,
sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. Olha o exemplo aí de um quadrinho da Mafalda. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Bem, e esse é o estilo das histórias em quadrinhos da Mafalda, sempre criticando algo que acontece em nossa realidade. Aqui nesse exemplo, ela fala o quê? Que nós, enquanto pessoas, nós devemos e tentamos sermos pessoas melhores a cada dia. Não esperar pelo outro, mas fazermos a nossa parte também. Bom, estamos aí na Argentina, por enquanto, com a história da Mafalda, em Buenos Aires, que é a capital da Argentina. Por onde você andar, se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer, ou se alguém já conhece, vai observar que quase todas as ruas têm a imagem da Mafalda, de tão importante que é essa representação que se tornou um símbolo argentino. E, vindo já aqui para o Brasil, nós temos também os nossos personagens em histórias em quadrinhos muito conhecidos. Vamos lá acompanhar comigo aqui no Brasil? Em 1960, foi criado aí o gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. Ziraldo é o mesmo cartunista do Menino Maluquinho. E ele traz a cultura nacional. Olha aí, o pererê, que é daquele folclore, o Saci Pererê, fala sobre a cultura indígena, que é muito forte em nosso país, os primeiros habitantes. E temos também um outro cartunista muito famoso, que é o Maurício de Souza. Criou aí o Cebolinha, criou o Cascão em 1961, a Mônica em 1963, criando assim a Turma da Mônica. Acima vocês têm aí a foto do Maurício de Souza, ao lado uma imagem do gibi, a Turma da Mônica, e embaixo observem a evolução que a personagem Mônica teve durante os anos. Olha só, 1963, como é que a Mônica era? Até 2013, que é a versão atual. E essa evolução ela foi possível por causa do avanço da tecnologia. Quanto mais recursos tecnológicos, dá para trabalhar mais aí as imagens, melhorar as imagens. E agora, recentemente também, nós temos a Turma da Mônica jovem, para atender ao público jovem, não ficar uma linguagem muito infantil. Tá vendo aí o acontecimento histórico? O Maurício de Souza e toda a sua equipe sentiu a necessidade de abordar assuntos também relacionados ao público jovem. Bom, e por fim também nós temos o paralelo que as HQs fazem com outras histórias. Olha aí na telinha de vocês. Temos aí a imagem da Marge Simpson, que faz a relação com a Mona Lisa. Eu acredito que vocês já conheçam esse quadro. E ao lado, nós temos também o paralelo da Turma da Mônica com o filme Alice no País das Maravilhas. Viu só o quanto que as HQs são importantes para o nosso contexto histórico? As próximas HQs que vocês lerem, presta atenção. Qual é a informação ou a crítica que essa HQ está passando para você? Bem, a nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todo o nosso material está disponível na plataforma Palmas Homeschool, ou se você não tiver acesso à internet, você pode ir buscar na sua escola. Lembrando de sempre seguir o protocolo de segurança, usando máscara e passando o álcool em gel. E para hoje, as atividades estão no bloco de PPT. Dê uma olhadinha lá no bloco e sucesso nas suas atividades. Um grande abraço, até a próxima aula.